Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo para esta nossa terceira meditação, essa formação espiritual sobre o terceiro domingo do Advento. Estamos numa caminhada, num caminho, 365 dias com a imitação de Cristo. É um projeto de espiritualidade. Não é apenas viver a nossa espiritualidade como eventos, como acontecimentos, mas realmente fazer um caminho progressivo aonde a palavra de Deus e a leitura da imitação de Cristo vai nos ajudando neste itinerário espiritual. No evangelho de hoje, Mateus capítulo 11, versículos de 2 a 11, encontramos o seguinte: Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns de seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que deve vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandalizar por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado no vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. A liturgia deste terceiro domingo do tempo do Advento, ela nos coloca na perspectiva da alegria que nasce com a presença de Cristo. João Batista, preso, envia mensageiros a Jesus para perguntar: És tu aquele que há de vir? O Messias responde não com teorias, mas com obras, porque os cegos veem, os coxos andam, os pobres são evangelizados. A identidade de Cristo revela a ação misericordiosa de Deus, muito concreta. Não apenas falar em teorias, em acontecimentos futuros, mas é algo presencial. E para vivenciar esta realidade, é preciso estar junto com Jesus, é preciso caminhar com Jesus. No coração do Advento, a liturgia nos convida à alegria, não a alegria passageira que nasce de um acontecimento qualquer, de um pouco da experiência de prazer, mas a alegria profunda que nasce do encontro. O encontro com Jesus é o fato da alegria dos discípulos. Não se trata de uma alegria superficial, mas da certeza de que Deus já está agindo, mesmo quando não percebemos. O que João Batista faz ao enviar os seus discípulos não é simplesmente uma especulação, mas João envia os seus discípulos para fazer uma experiência com Cristo. Se ele tinha esta certeza, que é dom do Espírito, dessa presença de Cristo, os seus discípulos, por outro lado, precisavam dessa experiência. Então são enviados e os discípulos fazem a experiência. Mais uma vez, não a teoria, mas vendo a realização da misericórdia de Deus. João esperava um Messias justiceiro, mas Jesus revela o rosto da compaixão. Toda a expectativa anterior a Jesus é justamente a expectativa de alguém que viesse com poder, com autoridade, com força. Mas ao encontrar Jesus, o que os discípulos encontram, o que os discípulos veem, é a misericórdia de Deus. Por isso, aqueles que recuperam a vida, que são reintegrados à comunidade, têm esta experiência da misericórdia. A verdadeira fé se prova quando a esperança parece adiada. O cristão é chamado a reconhecer os sinais do reino no meio das incertezas. Havia uma dúvida, havia essa expectativa por um lado, mas também esta incerteza que causava angústia. Quantas vezes a incerteza também não é causa das nossas angústias? Não sabemos para onde ir, o que fazer, como tomar as nossas decisões, mas muitas vezes também não nos abrimos à ação do Espírito. A alegria do Evangelho é fruto da confiança de quem ama a Cristo, de quem se encontra com Cristo. E neste encontro, o amor vence as trevas. Quando nós falamos da alegria cristã, é nessa perspectiva. Porque nós já sabemos que o Cristo que veio é o já, ainda não, dentro da história da qual nós estamos inseridos, ou na qual nós estamos fazendo a nossa experiência. A imitação de Cristo, ela vai nos levar a este aprofundamento. No livro 2, capítulo 8, nós encontramos a seguinte afirmação: Feliz quem sabe entrar no santuário do seu coração e ali descansar com Jesus. O descanso não é simplesmente o ócio, a falta do que fazer, mas é estar na presença de Deus. O amigo do Cristo não precisa de aplausos,
mas encontra neste lugar a consolação e a paz. Este lugar que é o próprio Cristo. Essa amizade interior é fonte de alegria, e uma alegria duradoura. Thomas Kempis mostra que a alma se entristece quando busca consolo fora de Deus. Às vezes nós buscamos consolo em tantas situações à nossa volta, em prazeres passageiros, em situações que são efêmeras, em momentos de prazer. Quando tudo que sobra é o vazio. Aqui está a grande diferença. O discípulo que vai ao encontro de Cristo, ele encontra um consolo que permanece, pois o advento é o tempo de reconduzir as alegrias, a fonte das alegrias. Não as alegrias passageiras, mas aquele que é fonte da alegria. O mundo promete alegrias efêmeras, mas o Senhor oferece uma alegria que o sofrimento não pode destruir. Jesus não é apenas uma esperança, mas é a esperança, aquela que justifica tudo o que nós estamos buscando. A familiar amizade com Jesus nasce do recolhimento, da oração silenciosa e da confiança filial. No caminho de espiritualidade, nós precisamos sempre mais desenvolver esta capacidade de estar na presença do Senhor. Às vezes é difícil fazer silêncio, é difícil buscar um momento de intimidade. Ao longo desses 365 dias, a intenção é justamente que nós possamos ter, a intenção é que nós tenhamos um caminho progressivo que vá desenvolvendo essa necessidade do silêncio. O silêncio precisa passar de uma exigência para uma necessidade pessoal de cada um de nós. O discípulo que habita esse silêncio descobre que a presença de Cristo no coração é mais real do que qualquer sensação. As sensações, elas são passageiras. E o silêncio na presença de Cristo é algo que precisa ser duradouro. Nós precisamos ter desejo desse silêncio. Nós precisamos ter desejo de entrar nesta contemplação. Vivemos num tempo de ansiedade, de pessimismo e de saturação emocional. A alegria hoje é muitas vezes confundida com euforia e fuga. Já perceberam aproximando-se do final do ano, nós começamos a fazer reuniões de confraternização, nós começamos a trocar presentes, nós começamos a fazer festas, como se tudo fosse mudar, como se tudo fosse ser renovado. No entanto, depois retomamos ao mesmo caminho. É o sinal do vazio. Não é essa alegria que nós somos chamados a procurar, não é esta alegria que nós somos chamados a buscar. O Evangelho ensina um outro caminho. Alegria como forma de resistência espiritual, como coragem de manter a esperança acesa mesmo no meio da noite. Coragem de manter uma esperança quando todas as situações apontam o contrário. Sabe aquela noite escura que nós vivemos? Quando nós estamos cansados, quando nós não vemos uma saída, quando nós nos sentimos traídos, nós nos sentimos decepcionados pelas pessoas? É justamente nessa situação que a fé, a esperança cristã, ela precisa ser reacendida. O cristão alegre não ignora o sofrimento do mundo, mas o atravessa sustentado pela fé. O caminho espiritual é aquele de manter prudência para conservar-se na presença de Jesus. Conservar cada um de nós, nos conservar nesta presença de Jesus. A alegria do advento é madura, ela nasce de uma experiência concreta. Os discípulos de João, quando foram até Jesus, fizeram essa experiência, uma experiência madura, não apenas por ouvir dizer. Às vezes nós conhecemos muito de Jesus porque ouvimos dizer, mas conhecemos pouco de Jesus por ouvi-lo, por escutá-lo. Esta alegria madura, ela nasce da certeza de que Deus está próximo, mesmo quando tudo parece contradizer esta presença de Deus. Quando alguém nos diz assim, isso não tem mais jeito, essa situação não pode ser resolvida, e ainda assim, pela resistência da fé, pela resistência da esperança, nós continuamos nesse caminho. Nós nos levantamos, nos reerguemos, nos colocamos novamente a caminho. Em tempo de cansaço e desconfiança, testemunhar a alegria é evangelizar. É impossível ser cristão e ser triste. É impossível viver a fé cristã e nos mantermos apáticos, entristecidos diante das realidades. A própria fé cristã, ela nos chama à vivência dessa alegria. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento é um anúncio do reino que vem. É uma presença do reino. É a nossa presença do reino. O mundo precisa ver em nós a serenidade dos que encontram em Cristo a razão de viver e de esperar. Se muitas vezes o desespero, a falta de esperança do mundo, ela chega até nós, a nossa resposta não é de adesão à falta de esperança, mas é justamente a da resistência. Dizer ao mundo por que nós esperamos. Dizer ao mundo em quem nós confiamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.